Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Vini e estamos fazendo unboxing das peças que vão integrar o meu novo computador gamer que está sendo montado agora no início de 2015, em janeiro. Só lembrando que alguém poderia também dizer que o meu processador, um i7-4790K, é um desperdício, que um processador como um i5 já seria suficiente para rodar todos os jogos com a quantidade máxima de FPS que aquela minha placa de vídeo vai permitir, a R9 280. Bom, eu sei disso. Eu sei que um processador i5 daria pouca diferença de FPS a menos, utilizando aquela placa. Que o que mais importa no caso de um computador gamer é realmente a placa de vídeo e não o processador. O processador faz diferença, mas é bem pouca, se a gente comparar com a diferença que uma placa de vídeo faz. Eu sei disso, mas o problema é que eu falo computador gamer porque eu gosto de jogar, mas não é só o que eu vou fazer nesse computador. Por exemplo, uma conversão de vídeo é muito mais rápida no i7 do que no i5, tá? Então esse é um dos motivos. Claro, processador que custa o dobro do preço do que um i5, mas enfim, a gente acaba sendo compensado com o ganho de tempo, ganho de produtividade, dependendo das atividades que a gente vai fazer. Ah, tu quer só jogar? Pô, pode montar a configuração igual a minha, só que em vez de botar um i7, tu bota um i5 e economiza R$600. Beleza, vai rodar, beleza. Mas se quiser trabalhar com conversão de vídeo ou qualquer outra coisa que exija um processamento mais pesado, o processador i7 ele vai fazer toda a diferença. Tá? Essa foi a razão de eu comprar o i7. E também porque eu penso na longevidade. Tá? Um i5 ele pode se tornar ultrapassado mais rápido do que um i7 vai se tornar. Então é isso aí. Vamos agora então ao unboxing da minha placa de vídeo. Da minha placa-mãe. A placa-mãe que eu escolhi é a MSI Z97 Gaming 3. A gente pode ver que a placa já começa, a qualidade já começa a ser demonstrada pela caixa, que tem um acabamento bem bacana, bem bonita mesmo. Vamos lá, essa placa, essa caixa ela não vem com nenhum lacre. Vamos abrir então. Ó, a primeira coisa que a gente vê, a caixa toda preta, bonita. A primeira coisa que a gente vê é a nossa placa-mãe. Vamos abrir ela então. Olha só. Toda preta com detalhes em vermelho. Aqui fica claro por que eu quis uma fonte com os cabos pretos. Por que eu quis aquela memória da Corsair preta com dissipador vermelho. Então para tudo combinar. Ó. Essa placa eu acho muito bonita. Vamos rapidinho então falar algumas das coisas que ela tem. Ela tem um circuito separado para o som, que isso está se tornando padrão nas placas-mãe mais atual. Capacitores sólidos, todos eles, não tem mais capacitor comum. Ela tem 4 slots de memória, ou seja, dá para usar até 32 GB de memória nela. Ela tem slot M2. E, muito importante, tá? Foi dois desses detalhes foi o que foi determinante para eu comprar essa placa. Um deles é a quantidade de slot PCI, que a gente tem 1, 2, 3 slot PCI comum, dos slots antigos. Poderiam dizer que mas é desnecessário, tendo o PCI Express não precisa. O PCI Express 1 não precisa ter o PCI normal. Mas assim, ó, uma placa de rede, uma placa USB, uma plaquinha, qualquer plaquinha mais simples que exista no formato de slot PCI, ela vai ser mais fácil de ser encontrada e vai ser mais barata. Então, do que uma que seja PCI Express. Por exemplo, olha o preço de uma placa de rede PCI Express e compara com o de uma placa de rede PCI normal. Você já vai ver a diferença. Então, a finalidade de ter esses slots PCI é a de possibilidade de upgrade. Com 3 slots, ótimo, beleza. Eu queria uma placa com no mínimo 2. Como essa aqui tem 3, ótimo. Ela tem 2 PCI Express normal, X16 3.0, para a gente poder ligar a placa de vídeo. Se eu não me engano, essa placa aqui ela faz Crossfire, mas ela não faz SLI.
Então se você tiver duas placas da AMD, faz Crossfire sem problema, mas se tiver duas placas da Nvidia, não vai fazer o SLI. Tem dois também PCI Express 1X, beleza. E o outro fator determinante para eu comprar uma placa assim é a quantidade de portas SATA. Ela tem 6, sendo 4 aqui e mais duas aqui. Nem preciso dizer que qualquer dispositivo que a gente compre hoje, um drive óptico, um HD, vai ser tudo SATA. E a maioria das, não a maioria, mas grande parte das placas, elas têm só 4 portas. Mas assim, ó, você monta um computador novo, você vai ligar um HD e um drive, pronto, já foi 2 slots, você tem só mais 2 livres. Vamos supor que você tem um gravador de DVD e um gravador de Blu-ray e mais um HD, pronto, já tem 3 ocupados e só um livre, que é o meu caso com um computador antigo. Aí liga um segundo HD, acabou, se não cabe mais nada. Então eu queria, de preferência eu queria um que tivesse 8 portas SATA, mas essa não, mas foi difícil de encontrar com 8 portas SATA e slot PCI ao mesmo tempo. Então essa aqui foi a mais equilibrada que eu encontrei, por isso eu comprei ela. É uma placa grande também. Aqui também tem dissipador na cor vermelha, na cor preta com detalhe em vermelho. Isso aqui embaixo fica o chipset dela, ele é de metal. Tem esse brasão aqui, brasão bem bonito. Existe também um outro fator que me levou a optar por essa placa, que é a que eu tinha a necessidade também, além dos slots PCI e da quantidade de porta SATA, eu tinha a necessidade também de ter um áudio digital para poder ligar no meu home theater. Eu não queria ligar no áudio normal aqui, então eu queria ter um áudio digital, e essa tem um áudio digital óptico. Então foi o que me levou a comprar essa. Se eu tirasse a exigência do áudio digital fora, várias outras placas já se encaixariam no perfil. Mas não dá para deixar isso. Principalmente que essa placa ela já tem as placas mães atuais, ela já tem um som on-board excelente. Tá? Então eu poderia comprar uma placa sem o som óptico, mas aí coloca uma placa off-board depois. Para quê? E eu vai ter uma placa com um circuito bom de som, mas eu não vou estar utilizando só porque não tem conexão óptica? Não. Então eu preferi pegar e comprar uma que já viesse tudo certinho. Detalhe, ela tem aqui então 6 conectores, ela tem um som 7.1, uma placa de vídeo Gigabit, que ela tem um software inteligente que prioriza o tráfego de dados para jogo online. Ou seja, você está jogando online, fazendo download ao mesmo tempo, o software vai priorizar os dados que o jogo está transferindo para evitar lag. É interessante. Eu não jogo online, mas é interessante para quem joga. Outra coisa interessante, 4 portas USB 3.0 atrás. Conector DisplayPort aqui. Conector HDMI aqui, todos eles presos, todos eles com uma proteção. Como eu não vou usar o vídeo on-board, eu vou usar a placa de vídeo, eu não vou usar esses conectores aqui, então eu vou poder deixar tudo fechado. Temos também um DVI, temos também um VGA. PS2 para mouse ou teclado e USB. Tem também aqui um dissipador, uma base para fixar o slot do processador. Acredito que isso seja padrão nas placas atuais, isso eu não tenho certeza agora. Então a placa é isso aí. Vamos ver o que mais que tem na caixa, porque a placa foi a primeira coisa que apareceu. Na caixa tem mais alguma coisa. Ela abre assim. E o que a gente tem mais aqui? Temos o espelho traseiro para colocar, onde ele indica os conectores da placa-mãe. Uma coisa bem bacana que eu estou notando aqui agora é que nesse espelho está escrito o que vai ser conectado. Está escrito que é o microfone, que é o output
esquerdo, input, todos os conectores do som, a rede, USB, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, mouse ou teclado e mais USB. E ele é acolchoado, como pode ser visto aqui, ó. Macio. O que mais tem aqui? 2 cabos SATA. Legal pra caramba isso aqui, ó. Um brasão para se colar no gabinete. Ele é de metal. Bem legal mesmo. A MSI está fazendo placa caprichadíssima, placa com visual bonito, visual mesmo para chamar atenção. Legal. Termo de garantia da placa MSI. Beleza. O que a gente tem aqui? Guia de instalação rápida. Ok. Um CD com os drivers utilitários e manual do usuário. Manual do usuário que serve para 3 séries de placa. Para as Gaming 3 da Z97, H97 e B85. Então é isso aí o que vem nessa placa. Pessoal, então, nesse vídeo a gente fez o unboxing da placa MSI Z97 Gaming 3, que é a placa que eu vou estar utilizando no meu computador. E a gente viu também, eu expliquei rapidinho algumas das especificações que ela tem e o porquê de eu ter optado por essa placa. Existia uma outra placa, que é a H97 ao invés da Z97, que ela é exatamente igual a essa aqui. É exatamente igual no visual, é exatamente igual nas conexões disponíveis, só que tem uma diferença. A diferença é que essa placa aqui ela tem capacidade de fazer overclock, enquanto que a H97 ela não tem. Como eu já falei, o meu processador ali é um 4790K, ele é um processador destravado, ele permite fazer overclock. Eu não tenho intenção de fazer overclock, até porque eu não tenho o sistema de refrigeração que seria o ideal no caso de fazer um overclock, que seria um cooler a água, um water cooler. Porém, eu não quis me limitar com essa possibilidade. Eu resolvi comprar essa placa, que ela custou R$200 a mais do que foi comprada no Mercado Livre, tá? Só para constar. Custou R$200 a mais do que uma placa da H97, mas eu tenho essa possibilidade. Não estou dizendo, provavelmente eu não vá fazer o overclock e é possível que tenha sido uma espécie de desperdício comprar essa placa, mas enfim, eu optei por ela para não me limitar, para poder ter uma maior capacidade uma maior garantia para o futuro, digamos. Tem um detalhe que eu lembrei agora que é importante. A minha memória ela é de 1866, enquanto que a placa H97 ela suporta memória até 1600. Então a memória não trabalharia na frequência cheia. Ela funcionaria, mas funcionaria em 1600. Então foi uma das razões que me levaram a levar essa placa. Que essa placa ela vai ter suporte à memória rodar a 1866. Ela vai fazer um pequeno overclockzinho na memória, no funcionamento, mas ela vai aceitar a memória funcionando a essa frequência, ao passo em que a outra não aceitaria. Tá? Então foi um dos fatores que me levaram a comprar essa placa. Então é isso aí, pessoal. Chegamos então ao fim dos unboxing.
talvez eu faça um unboxing do HD de 4 TB que eu comprei, tá? Até para mostrar como se desmonta o case. Vamos ver se eu vou fazer ou não. Mas por enquanto chegamos ao fim dos unboxing. Todas as peças que eu já tenho em mãos estão prontas, estão desempacotadas agora, só está faltando mesmo chegar o HD de 4 TB. Mas agora eu já vou montar o computador. Depois que ele tiver montado, eu vou fazer alguns testes de benchmark para ver o desempenho dele, alguns desempenhos sintéticos, vou testar alguns jogos, vamos ver como ele vai se sair e depois eu vou fazer um vídeo dele prontinho e mostrar esses benchmarks. É isso aí então, pessoal. Se gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.